Só me organizar aqui. Então, ó, nós iremos iniciar com a correção da atividade da semana passada, sobre o segundo reinado, no módulo 3, tá bom? A primeira página que eu passei para casa foi, a primeira página que eu fiz da semana passada, né, que era para vocês realizarem, foi a página 327. Então, abre aí o módulo 3 rapidinho, na página 327, eu vou apresentar aqui a tela para vocês. A página 327, ela tem um número 1, 2 e 3, né? E era para ter realizado essas 3 atividades da página 327, ó. Tá todo mundo visualizando aí? Fala para mim, tá aparecendo para vocês o livro online? Sim. Sim? Então tá, deixa eu aumentar. Ó, vou aumentar, que aí eu vou passar um número por número. Então, ó, o número 1 aqui primeiro, página 327. Deixa eu subir aqui um bocadinho. Então, ó, número 1 tá o seguinte: marque V para verdadeiro e F para falso, e em seguida faça as correções necessárias. Então, as frases que são falsas, era para vocês terem corrigido ela na linha de baixo, né? Então, está escrito ali correções. Então, olha só. A. Os liberais defendiam o fim do poder moderador e o da escravidão. Isso é falso. Os liberais não defendiam o fim da escravidão, tá? Então, quando eu for fazer a correção, olha aqui como eu vou botar, ó, alternativa A, os liberais defendiam o fim do poder moderador e a permanência do sistema de escravidão, do sistema escravista. B, tanto liberais quanto conservadores defendiam a permanência de seus privilégios, verdadeiro. C, os grupos políticos de maior destaque durante o segundo reinado eram os liberais e os praeiros. Falso. Por que falso? Porque os praeiros não eram aí grupo político, tá? Os praeiros foram aí os revoltosos, né, contra o segundo reinado, e também aí foram grupos, né, os grupos conservadores que eram aí divergentes com os liberais. Então, a correção está aqui embaixo, ó. Os grupos que mais se destacaram durante o segundo reinado foram os grupos dos liberais e dos conservadores. D. O grupo dos conservadores, composto pela classe média urbana, defendia a permanência da autoridade de Dom Pedro II. Falso. O grupo dos conservadores era composto por membros da elite agrária, não classe média urbana, tá bom? Então, ó, tá aí a sequência de F, V, F, F, e embaixo está as correções. Então, verifiquem aí direitinho, faço a correção no livro de vocês, ó, eu vou dar um tempinho e vou continuar, tá? Então, quem faltou semana passada, anota aí as respostas bonitinho no livro. Quem, por acaso, esqueceu, anota as respostas no livro. Quem fez, corrige para ver se está tudo direitinho. Lembrando que é de extrema importância realizar os exercícios, tá? Ele fixa o assunto, ele revisa o assunto. Esse assunto é o nosso assunto da prova, que vai vir aí no final de setembro. Vamos lá? Corrijam aí o número 1, que eu vou para o número 2. Qualquer coisa, se precisar de mais tempo, que eu espere mais um pouquinho, é só me avisar. Eu vou esperar mais uns minutinhos para poder passar aí para o número 2. Também não pode demorar, né? E mais também. Foi aí? Posso ir para o número 2? Espera aí, professor. Espera. A nossa prova, crianças, no final de setembro, vai ser sobre o período regencial e o segundo reinado, tá? Que são os dois assuntos, ou melhor, aliás, não são só esses dois assuntos, não. Vai ser o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, tá? São esses 3 assuntos do módulo 3. Eu tenho até que refalar isso lá na 82,
Porque, se eu não me engano, eu também falei 2 assuntos. Período residencial, segundo reinado, mas não, são 3 assuntos. São capítulo 8, 9 e 10 do módulo 3. Então, a gente vai fazer uma fixação do assunto semana que vem, eu vou relembrar pontos dos nossos 3 assuntos, vou concluir, se por acaso não concluí hoje, né, sobre o segundo reinado, e vou aí conceituar coisas importantes, esses 3 assuntos que nós tivemos, né, no módulo 3. Então, ó, importantíssimo ter aí o livro todo em dia, tudo bonitinho, para ajudar vocês a estudarem, tá? Vamos lá, vamos encerrando. Podemos? Sim. Vamos lá. Para o número 2 agora. Explique o que foi o golpe da maioridade. Aí aqui, ó, eu tinha até já marcado para a turma 82, tá? Também funciona aqui para vocês. Tá assim, ó, o que eu marquei. O golpe da maioridade refere-se à manobra política para colocar Dom Pedro II no poder com 14 anos. O motivo para o golpe foi a tensa situação de crise política que assolava o país, fazendo alguns grupos políticos começarem a defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o poder. Também podia ter colocado o seguinte, né? Que o golpe da maioridade foi a antecipação da tomada de Dom Pedro II ao trono, né, ao governo, com apenas 14 anos, e teve como objetivo acalmar a população, acabar com as revoltas e centralizar o poder. Também é uma resposta bacana, tá? Na hora de responder sobre o golpe da maioridade, quando fala, por exemplo, aí, explique, né? É bom colocar o que significou, aliás, é bom colocar não, né? É fundamental eu colocar o que significou o golpe da maioridade e também colocar o porquê que ele ocorreu, tá? Então, você tem que fazer aí especificar esses 2 pontos, o que foi e o porquê, né? Qual foi o objetivo. Então, o golpe da maioridade foi a antecipação ao trono de Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, que teve como objetivo aí acalmar a população, acabar com as revoltas e centralizar o poder. Posso copiar também o que está aí, né, marcadinho de verde, que também é o que eu acabei de falar para vocês, só que escrito de forma diferente. Alguma dúvida? Alguém botou alguma coisa que queira ler? Pode falar, tá?
lá, rapidinho aí, para a gente poder passar para o número 3. Podemos? Posso, crianças? O 3. Professor, espera rapidinho, por favor. Pode deixar. Professora, por mim já pode ir. Pode? Então tá bom, então vamos lá. Então, ó, vamos para o número 3, ainda dessa página 327, tá? Então, ó, complete a frase abaixo, marcando um X na alternativa correta. A revolta dos praeiros, é a letra C, ocorreu na província de Pernambuco e foi marcada por desentendimentos entre os grupos liberais e conservadores em uma disputa pelo poder local. Então, vocês iriam aí, né, deveriam aí ter marcado a letra C. Não tem que ser tranquilo, né, que é só marcar, é rapidão. Então, ó, vamos lá para a página agora. Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. 328, tá? A página 328, eu coloquei lá para vocês realizarem somente, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Somente a letra C do número 4. Então, ó, vamos para 328, tá aqui. Calma aí. 328. Deixa eu mostrar o número 4, né? Qual era? Qual é? O número 4 é esse aqui, ó. Observe o mapa abaixo e em seguida responda as questões. A expansão do café no século XIX. Então, vocês estão vendo aí o mapinha, né? E fala aí, ó,
sobre as regiões, né, que receberam aí o café, que fizeram a produção do café e se expandiu cada vez mais. A letra C, a pergunta é o seguinte: explique os motivos que desencadearam a expansão cafeeira. Então, vamos aí para a resposta, ó. Deixa eu botar aqui direitinho. Os principais motivos da expansão cafeeira foram o aumento do consumo do produto na Europa e nos Estados Unidos e a queda da produção no Haiti por causa dos conflitos pela independência. Com a grande procura por café e uma produção menor, o seu preço se elevou, gerando, consequentemente, muitos lucros para os produtores brasileiros. Então, os motivos que levaram à expansão do café foi o quê? Foi o aumento do consumo na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, né, a queda na produção do Haiti, porque o Haiti vinha enfrentando lutas pela independência, pelo fim da escravidão. E aí, né, esse aumento pela procura elevou também o preço do café, já que a produção era uma quantidade menor do que se produzia pouco, não se esperava um consumo tão elevado assim, né? Então, esse aumento de procura fez também, consequentemente, o aumento aí dos lucros para os produtores brasileiros. Então, olha aqui a resposta da C, número 4. Conferem aí, por favor. Bota em dia. E aí, podemos? Podemos aí continuar. Espero mais um pouquinho, falem aí para mim. Pode esperar mais um pouquinho. Vamos para 329, posso? Pode. Posso? Então vou, hein? Alguém está aqui ainda, na letra C do número 4? 328, não? Qualquer coisa me avisa, hein? Então, ó, vou diminuir, tirar um pouquinho o zoom. Vou para 329. Na 329, eu pedi aí para fazer... Cadê? Botei certo, botei errado. Peraí, rapidinho.
Deixa eu ver aqui, 329. Na 329, eu pedi para responder... Ai, Jesus. Calma aí, criança. Deixa eu diminuir um pouco. Foi. A 329, eu pedi para responder a número 6 e a número 7. Então, ó. Deixa eu aumentá-la aqui. Então, ó, está as duas aqui, tá? Ó. Calma aí. 6. Por que a Inglaterra passou a defender o fim da escravidão? Então, ó, porque com o fim da escravidão, o mercado consumidor aumentaria, o que interessava a Inglaterra, uma vez que ela se encontrava em um rápido processo de industrialização e precisava de novos consumidores para comprar suas mercadorias. Então, a Inglaterra, ela estava aí pressionando pelo fim da escravidão no território brasileiro, porque ela tinha um interesse econômico, ela tinha um interesse industrial, e a escravidão estava atrapalhando esses seus interesses, tá? Olha a resposta aí, está perfeita. E a 7, explique o que foi a Lei Eusébio de Queiroz e quais foram suas consequências. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em 1850 por causa da pressão inglesa para o Brasil abolir a escravidão. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia definitivamente o tráfico negreiro no território brasileiro. Embora a lei proibisse o tráfico de escravizados para o nosso país, ela não garantia o fim da escravidão, pois aqueles que já eram escravizados no Brasil continuariam na condição em que estavam, de escravos. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro, mas ela não dá fim à escravidão, tá? Ela não encerra com a escravidão. Pelo contrário, né? De certa maneira, claro, não houve mais a entrada, né, dos negros africanos para cá, mas houve um outro tipo de comércio que ganhou muito mais força por conta da Lei Eusébio de Queiroz, que foi o tráfico interprovincial, o tráfico entre as províncias, que já acontecia e se intensificou por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Então, olha aí as duas respostas, verifiquem aí de vocês. Aqueles que faltaram, coloquem essas respostas que são extremamente importantes aí no livro. Querendo falar a resposta de vocês também, é só falar, tá? Então, coloquem aí, façam a correção aí da 5, da 6 e da 7, para a gente ir para a próxima página. Vou dar um tempinho para poder passar para outra. Peraí, rapidinho, crianças. Oi, Beth. Estamos fazendo a correção, tá? Posso aí passar para a próxima página? Conferiram aí as respostas, tudo direitinho. Tem alguém copiando aqui ainda? Fala para mim, por favor. Posso ir para 343, então? Crianças, tem alguém nessa página? Não? Vou passar então. Pode abrir o microfone para falar, tá? Tem alguém na página ali, na outra? Ou todo mundo já está direitinho? Posso seguir? Pode. Pode? Então tá. Oi, Amanda. Então, vamos seguir, ó. Vou para 343, tá? Vou diminuir aqui, tirar um pouquinho do zoom, senão eu fico perdidinho. Ó, vamos para 343. Calma rapidinho, amores. Bom dia, Paula. Oi, Tia Beth, bom dia. Quer dar um recadinho? Tudo bem? Tudo. Quero falar com Vitória e Pedro Henrique, eles estão na aula.
Peraí, deixa eu conferir aqui. A Vitória, cadê? Vitória Gonçalves está. Pelo menos ela está. Aqui, ela está. E Pedro também, né, crianças? Pedro também. Eu não sei quem tem. Então, Vitória. Bom dia, Vitória. Dificulta Bom só. dia. Vitória, você e seu irmão têm que entregar o cartão resposta na escola, meu amor, para correção. Vocês fizeram? Minha mãe não. Minha mãe teve problemas e não conseguiu ir na escola nem buscar. Nem buscar? Tem que pegar para vocês fazerem essa semana ainda. Então, vocês vão ficar sem nota de teste. Vê com a sua mãe se ela consegue buscar essa semana ainda, tá, Vitória? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Cadê? Vamos lá? Então, ó, continuando aí, tá? Lá na página 343, hein? Deixa eu voltar lá. Calma aí. Pronto. A página 343, eu pedi para fazer o número 3. Então, ó, vou aumentar aqui. Calma aí. Ó, o número 3. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Então, o 3 está o seguinte, olha. Marque um X na alternativa que apresenta o complemento correto para a frase abaixo, depois complete a frase. Aí tá a frase é o seguinte: para os povos indígenas, uma das consequências da expansão da produção cafeeira e da construção de ferrovias foi, a alternativa correta é a letra D, tá? Aqui, ó, foi o extermínio de indígenas por matadores conhecidos como bugreiros, que eram contratados por fazendeiros. Então, aqui você vai marcar a alternativa D e vai completar a frase com a informação que está aqui, tá? Nessa alternativa D. Nesse momento, você marca, depois você bota lá em cima, tá bom? Para a gente poder caminhar aí. Então, ó, marquem aí a alternativa D. E depois vocês botem essa informação aqui em cima. Agora, ó, vamos para 344. Calma aí. 344. A 344, eu pedi para realizar o número 4 e o número 5. Então, ó, calma aí rapidinho. Deixa eu aumentar aqui um cadinho mais, para ficar mais fácil. Então, ó, 4 e 5. O número 4 é o seguinte: explique qual era a importância da região da Bacia do Rio da Prata para países como Paraguai, Argentina e Brasil. A Bacia do Rio da Prata era uma região estratégica que possibilitava a livre navegação e relações comerciais com outros países. Por isso, muitos países tinham interesse em obter seu controle, né? Lembrando aí da explicação que eu dei para vocês com o slide, o Paraguai, o seu território não tinha saída direta para o mar. Então, por isso que o Paraguai queria o controle dos rios, né? Que passava aí entre Argentina, Brasil e Uruguai, tá? Que formavam aí a bacia do Rio da Prata. E 5, marque um X na alternativa correta sobre os grupos políticos uruguaios, colorados e blancos. A alternativa correta aí é a letra C. Esses grupos divergiam. Os colorados eram a favor do livre comércio na região da bacia do Rio da Prata, enquanto os blancos eram contra. Então, ó, façam aí a correção do número 4 e do número 5. Página 344, a nossa última página aí para ser corrigida. Extremamente importante ter essas respostas no livro, crianças, que vai ajudar vocês a estudarem para a prova. Foi aí?
Esse número 4, mais importante ainda. Posso sair? Todos copiaram? Alguém ainda copiando? Fala aí para mim. Não? Tudo bem? Posso sair? Posso parar de apresentar a tela? Pode. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vocês lembram que na semana passada eu passei os slides, né, sobre o segundo reinado, e nesses slides nós vimos aí o parlamentarismo às avessas, nós vimos a Guerra do Paraguai, né, nós vimos os movimentos abolicionistas. Então, nós iremos rever agora, nesse momento, a Guerra do Paraguai, tá? Eu separei um documentário falando sobre esse episódio, né, desse conflito, desse confronto externo do nosso território, do Brasil, no segundo reinado. Foi um conflito importantíssimo para a nossa história. Então, eu separei um documentário para a gente poder assistir e relembrar aquilo que eu falei lá na apresentação do slide, tá bom? E depois, eu também separei um videozinho falando sobre aí os acontecimentos que levaram até a assinatura da Lei Áurea, tá? Que é uma videoaula. E separei também um trecho de uma minissérie que passou na Globo há muito tempo atrás, Chiquinha Gonzaga, né, que se tratava dos episódios que ocorreram no segundo reinado e que chegaram aí até, né, que deu fim aí o segundo reinado para a proclamação da República. Então, essa minissérie falou muito sobre isso. Eu separei um trecho da minissérie que fala sobre o fim da escravidão e a assinatura da Lei Áurea. Aí também vou expor para vocês, tá? Então, olha só. Vou começar agora apresentando o documentário sobre a Guerra do Paraguai, tá? É um documentário diferente, né? Utilizando uma animação. Então, assim, é bem bacana de assistir, tá bom? Prestem atenção para relembrar o que eu expliquei na apresentação dos slides, hein? Então, vamos lá? Qualquer coisa, se o som do videozinho estiver muito baixo, vocês me avisem, tá? Para eu poder aumentar. Espera aí. Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim. Sim ou não, abre o microfone. Fala aí para mim, Amanda. Tá vendo? Crianças. Estão vendo? Estão visualizando? Posso começar? Alguém pode responder aí? Sim, professora. Tem que responder no microfone, porque se for no chat não tem como eu ler, tá? Quando eu estiver apresentando. Então, ó, vamos lá, preste atenção. Afinal, o que foi a Guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava a fronteira de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil.
Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória, e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos: o frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações, toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde de, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta-Rio, 20.000 soldados massacram um exército de 6.000 paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo. Bem interessante, né, crianças? E aí, esse confronto, como falou no vídeo, e como eu falei também para vocês, com os slides, né,
ele ocorreu por quê? Porque o Paraguai, ele não tinha saída por mar, né? Ele não tinha ligação direta com o mar. Então, ele precisava aí desses rios para poder fazer a entrada e saída de suas mercadorias. Só que esses rios, né, passavam também outros territórios, outras nações que não queriam aí perder o controle, né, da situação. E o Paraguai queria ter total controle sobre a Bacia da Prata, né, sobre esses rios que formavam a Bacia da Prata. E houve, portanto, a Guerra do Paraguai. Lembrando que o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram, formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tá? E vocês viram que o número de soldados era até muito maior do Paraguai do que dos 3 territórios juntos, né? Mas mesmo assim o Paraguai foi derrotado na guerra, né? E todos aí, como foi bem falado, saíram perdendo. O Brasil, a Argentina e o Uruguai venceram a Guerra do Paraguai, mas, no entanto, o Brasil e a Argentina tinham uma dívida muito grande com a Inglaterra, né? Pegaram aí empréstimos altíssimos para poder, né, como é que eu vou falar? Operacionar na guerra, né? Para comprar armamento, para poder comprar munição. Então, assim, a dívida foi imensa. Vocês viram que outra mão de obra, né? Vamos dizer assim, utilizada na guerra foi a dos escravos, né? Os escravos entravam na guerra com a promessa de receber a carta de alforria, né? Se, claro, conseguissem aí voltar para o território vivos, né? Então, vamos lá? Aí, agora, eu separei para vocês uma videoaula falando sobre esses acontecimentos que ocorreram no Segundo Reinado, dos movimentos abolicionistas até a assinatura da Lei Áurea. Vocês lembram que lá nos slides de semana passada, nós falamos sobre a Lei do Ventre Livre, nós falamos sobre a Lei dos Sexagenários, ou melhor, né, esqueci de uma, a primeira é o Eusébio de Queiroz, que foi aí a proibição definitiva, né, do tráfico negreiro. Aí depois nós vimos a Lei do Ventre Livre, que eram todos os negros nascidos a partir de 1861, eram livres, né, só que ficavam aí sob a tutela do senhor até completarem a maioridade, então ficavam esse tempo todo como escravos, né, até 21 anos, e depois dificilmente conseguiam aí, de fato, serem livres mesmo, porque ficavam sempre associados aí à sua família, e sempre com dívidas também, né, com esse senhor. E depois veio a Lei do Sexagenário, que era todas aquelas pessoas acima de 60 anos conquistavam aí, adquiriam a carta de alforria e liberdade, sendo que pouquíssimos negros conseguiam chegar aos 60, mal conseguiam chegar aos 40, quanto mais 60, né? E por último, vimos a Lei Áurea. Então, assim, eu separei esse videozinho aula para falar aí, né, desses acontecimentos até a Lei Áurea, tá bom? Então, ó, atenção também para a gente poder revisar e fixar o assunto ainda mais. Calma aí, que eu vou achá-lo aqui, que é tanta janelinha. Não, não é essa. Ai, Jesus, cadê ela? Será que eu não botei aqui, não? Peraí, crianças, deixa eu voltar aqui para vocês. Porque eu acho que eu não coloquei a janelinha dele aqui aberta. Eu botei a do Chiquinho Gonzaga e não botei a dele. Peraí que eu vou botar aqui para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui o link. Rapidão. Eu não coloquei ele em cima. Aí. Agora foi. Peraí, que agora eu vou apresentar para vocês. Botei aqui certinho. Eu esqueci de deixar ele lá em cima. Eu botei um monte de coisa e acabou que ele ficou esquecido. Então, ó, vamos lá para os acontecimentos aí até a chegada da Lei Áurea. Estamos vendo aí? Alguém me fala sim ou não? Então, ó, já está aqui no próprio vídeo ali em cima, né? Com esses acontecimentos que levaram ao fim da escravidão no Brasil. Está todo mundo visualizando? Sim? Passa aí para mim alguém. Sim. Então, vamos lá, vou iniciar. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração
O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive, de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu duas leis: a do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. Bem curtinho, né? Mas acabou aí nos ajudando bastante também a relembrar aí esses movimentos. Como eu falei para vocês, a lei do ventre livre, né, que a criança nascida a partir daquela data de 1871, ela era aí livre. Só que ela ficava, né, na tutela, vamos dizer assim, do senhor até que tivesse 21 anos. Então, ela era escrava nesse período todo, né? Ela trabalhava aí como escrava para poder ter os seus direitos com esse senhor, né? E dos sexagenários, as pessoas com acima de 60 anos também aí adquiriam liberdade, só que lembrando, né? Chegar a 60 anos era uma coisa quase que era para poucos, tá? Para poucos negros conseguiam chegar a essa idade. E aí, por fim, veio a Lei Áurea. Lebrando que a Lei Eusébio de Queiroz, que a Lei do Ventre Livre, o Sexagenário, a Lei Áurea, né, foram leis que ocorreram devido à pressão inglesa sobre o território brasileiro. Tá? O Brasil foi pressionado pela Inglaterra para que fizesse aí algo com relação ao fim da escravidão. Porque lá em 1822, quando a Inglaterra reconheceu o Brasil como nação, como independente, uma das exigências foi essa, né? Que houvesse aí o fim da escravidão gradualmente. Como eu falei para vocês, por que a Inglaterra queria tanto esse fim da escravidão? Porque o trabalho escravo estava atrapalhando o interesse dela em trazer para o território brasileiro as suas máquinas, as suas fábricas, a sua mão de obra especializada na industrialização, tá? Então, olha só, aí eu separei agora o trechinho da minissérie de Chiquinha Gonzaga, como eu falei para vocês, que passou na Globo há um bom tempo atrás. Claro, né, que é uma minissérie, mistura aí fatos, né, verídicos com muita ficção, tá? É só para ilustrar esse nosso assunto da questão da assinatura da Lei Áurea, tá? Lembrando, né, que a minissérie ela não é uma cópia aí fiel do acontecimento, tá bom? Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá, deixa eu fazer a apresentação. Mesmo sabendo que é uma ficção, né, é bacana a gente visualizar e ter aí, né, uma ideia de como pode ter, né, mais ou menos ter sido, tá? Lembrando que tem muitos trechos que não condiz exatamente com o que aconteceu, mas vale sempre a pena a gente dar uma olhadinha nesses materiais. Calma aí, deixa eu achar aqui onde está a janelinha. Tá uma confusão. Olha, eu vou botar do iniciozinho. Tá uma confusão. Cavalaria na rua. Fala-se que a lei passou. Crianças.
Tá uma confusão. Vou aumentar aqui. Estamos vendo aí? Estamos visualizando? Sim? Alguém me avisa? Então tá bom. Então vamos lá, vou colocar, hein? Cavalaria na rua. Fala-se que a lei passou no Senado? Isso é boataria. A lei da abolição? O fim da escravidão? Vamos para o Paço Imperial. Ó, lembrando, o Paço Imperial fica ali, logo quando a gente desce nas barcas, do lado do rio, né? Naquela descida das barcas no Rio de Janeiro. Ali é o Paço Imperial. Dona Chiquinha? Mas o que está realmente acontecendo? A princesa Isabel já está no palácio aguardando. Se ela não assinar essa lei hoje, nós invadiremos esse palácio. Ela deve assinar. O Joaquim Nabuco tem garantias de que ela sancionará a lei. Uma lei tímida. Senhor deputado, doutor Joaquim Nabuco. Meu caro José do Patrocínio, convido para integrar nossa comissão. A princesa Isabel nos espera. Obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, senhores senadores, talvez fosse bom incluir o Dr. Lopes Trovão, grande batalhador da abolição. Claro, muito bem lembrado. Obrigado pela deferência, mas só entrarei nesse palácio quando o Brasil for uma república. A liberdade dos escravos está muito acima das nossas ideologias políticas. O senhor está seguro de que essa lei será assinada? Podem preparar a festa. Muito bem, muito bem. Se essa lei não for assinada, o povo todo que aqui está fará não uma festa, mas uma guerra. Por favor, senhores parlamentares, a senhora regente Princesa Isabel os receberá. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora. Olhe, Cotegipe, o entusiasmo que tomou conta do meu povo. Vossa Alteza redimiu uma nação, mas perdeu o trono.
acho que em vez de guerra vamos ter carnaval. A lei não protege os escravos, patrocínio. Mas também não indenizam os senhores escravos. Mas tal seria, não Era o que exigiam os fazendeiros. Nesse ponto, a lei foi equilibrada. Não acho. A partir de hoje, os escravos passam a ser párias da sociedade, entregues, assim, à própria sorte. Mas são livres, é isso que importa, Trovão. Meus amigos, o carnaval está chegando, não é hora de discussão. Tem razão, Chiquinha. Vamos comemorar. Depois, então, vamos nos reunir, discutir e organizar uma forma de proteger os escravos libertados, é isso? Escutem. Olha o bumbo do Zé Pereira batendo forte, chamando o povo para as ruas. Ainda vou tocar e dançar uma xixa aqui dentro. A senhora regente. Eminentes escritores e artistas vêm à presença de Vossa Alteza manifestar admiração, entusiasmo e render homenagens pela abolição da escravidão em nossa nação. Que seja a Lei Áurea um marco para a construção de uma nação mais forte, mais rica e mais justa. Quero agradecer a presença dos senhores. A senhora, por quem tenho grande admiração e carinho. O Império do Brasil pensa e se manifesta artisticamente através do brilhante talento dos senhores. E, senhora, coube ao talento dos nossos escritores, poetas e músicos preparar terreno para que fosse possível acabar com o trabalho escravo no Brasil. Aos artistas e ao povo nas ruas. Bem observado, senhora Dona Francisca Gonzaga. O povo está em festa. E nada melhor para os governantes que sentir a felicidade geral da nação. É bom ter aqui outra mulher, além de mim. Legal também, né, crianças? Então, peraí, rapidinho, deixa eu parar aqui. Oh, caramba. Acho que foi. Então, ó, vocês viram muito bem que uma das discussões, né, com a assinatura da Lei Áurea foi exatamente essa falta de proteção do negro na sociedade, porque ele se tornou livre através da assinatura da Lei Áurea, mas ele não foi aí considerado, ele não foi aí visto na sociedade como um cidadão, né? Ele não teve aí seus direitos adquiridos. Ele meio que foi, né, abandonado aí por sua própria sorte, sem saber aí, de fato, como seria o seu futuro, tá? E aí, além disso tudo, desses pequenos trechos, né, desses pequenos fatos que eu apresentei para vocês, relembrando aí os slides sobre o Segundo Reinado lá na semana passada, eu também separei aqui para vocês o Descomplica sobre o Segundo Reinado. O que vem a ser o Descomplica? É aquele que aqui desenha, né? É o mapa mental do Segundo Reinado. A gente vai relembrar aí todos os pontos importantes sobre o Segundo Reinado. Então, ó, atenção também, tá? E depois a gente vai conversar mais sobre esse período aí da nossa história. Então, ó, bastante atenção agora nesse que eu vou passar. Que é aí uma recapitulação, uma revisão
de tudo que nós vimos até então. Tá todo mundo vendo? Tá? Alguém me responde? Está sendo apresentado aí? Sim. Então tá, então vamos lá, ó, atenção, hein? Que vamos desbravar na história do Brasil. O tema de hoje é o Segundo Reinado. Para a gente entender esse período da história, vamos começar com uma contextualização. Após a abdicação do imperador Dom Pedro I, seu filho, Pedrinho, não podia assumir o trono por ter apenas 5 anos de idade. Na verdade, 4 anos e meio. Ele era quase uma criança, né, um bebê. Iniciando assim um período regencial, que é o nome que a gente dá quando há pessoas mais velhas que governam em nome da criança. E isso durou 9 anos. No entanto, para tentar conter as instabilidades políticas, foi dado pelo governo um golpe, chamado de golpe da maioridade, em que antecipava a posse de Dom Pedro II ao trono, sendo ele agora um jovem de apenas 15 anos de idade. Apesar de ainda moço, o reinado de Dom Pedro II foi longo e manteve por muito tempo uma estabilidade política, derrotando as últimas revoltas separatistas, vencendo a Guerra do Paraguai e conseguindo promover uma conciliação entre o Partido Conservador, chamados de Saquaremas, e o Partido Liberal, conhecido como Luzias. Apesar da existência dos dois partidos, a gente deve lembrar que eram muito poucas as diferenças entre os dois. Divergiam apenas quanto à centralização do poder e à autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase, nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia quando chega ao poder. Assim, em 1847, foi criado um modelo parlamentarista, que, ao contrário do modelo inglês, funcionava como um teatro de sombras, com a indicação do imperador para o Conselho de Estado, para o Senado e para o presidente do Conselho de Ministros, que, por sua vez, convocava as eleições e revezavam liberais e conservadores no poder, que eram sempre reféns daquele velhinho, o poder moderador. Isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Já nos aspectos econômicos, o principal produto brasileiro desse período foi o café. Plantado principalmente no Vale do Paraíba Fluminense e depois, mais tarde, no Oeste Paulista, o café era muito valorizado pelos operários americanos e, durante a Segunda Revolução Industrial, por intelectuais e burgueses europeus. Nesse mesmo período, graças à chamada Tarifa Alves Branco, de 1844, e à Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o Brasil também presenciou um surto industrial, muito marcado pela imagem de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mauá se tornou um grande investidor e proprietário de companhias de gás, bancos, ferrovias e diversos outros negócios. No entanto, se por um lado o Brasil de Dom Pedro II se modernizava com as iniciativas privadas, por outro, a sociedade ainda se mantinha fortemente agrária e escravocrata, graças ao poder dos cafeicultores. Apesar das pressões inglesas para o fim do tráfico, a escravidão vai continuar por mais quase 40 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Aos poucos, ela foi sendo substituída pela mão de obra livre, principalmente de imigrantes europeus. Mas as leis que tentaram acabar com o trabalho escravo acabaram não tendo um impacto tão significativo, já que muitas vezes eram chamadas de leis para inglês ver e não eram cumpridas. Além disso, os imigrantes que aqui chegavam acabavam ficando muito endividados com o sistema de parcerias e não tinham acesso às terras, graças à Lei de Terras, também de 1850. Somente em 1888, com a Lei Áurea, o Brasil, enfim, se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Galera, anota aí, as principais leis abolicionistas desse período foram a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, de 1871, que libertou o ventre, não nasciam mais escravos no Brasil, a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saravia-Cotegipe, de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade, e a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão em 1888. Como sabemos, apenas a Lei Áurea realizou uma mudança social significativa na questão da escravidão. Mas presta atenção, galera, a Lei Áurea não deu nenhum suporte aos ex-escravos, deixando a grande parte deles na miséria e sem qualquer assistência. Com os escravocratas insatisfeitos com a Lei Áurea e com o acúmulo das dívidas externas, além disso, a desvalorização dos militares após a Guerra do Paraguai, e um modelo político muito contestado, considerado anacrônico pelos republicanos, o Império, na década de 1880, começou a se desgastar. Achou que acabava por aí? Se não bastassem essas questões, Dom Pedro II ainda perdeu o apoio da Igreja Católica após o veto do imperador, a bula papal que determinava que todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam ser proibidos de receber os sacramentos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Quer Que o Desenhe. Anotou tudo? Não? Sim? Não tem problema, aqui na descrição tem um mapa mental completinho para você,
como falamos no início do vídeo. É só você clicar no link para baixar e ser feliz. Também tem um desconto bem bacana para vocês que querem continuar estudando com a gente no Descomplica. Se puder, deixa também nos comentários um pouco o que você achou desse vídeo. Aproveita e comenta com algumas sugestões. Para não perder nenhum vídeo desses que a gente coloca aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal e esteja sempre por dentro das novidades. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Na semana que vem, crianças, vocês viram uma parte que ele fala... Na semana que vem, vocês viram aí na parte que ele fala sobre a crise do segundo reinado e aí, né, o final do segundo reinado, que é o que eu vou trazer para vocês na semana que vem, tá? Essa parte eu ainda vou explicar para vocês. Então, aí foi só para relembrar os outros pontos que eu já tinha falado, né, que foi aí o parlamentarismo às avessas, né, que é aquele modelo político que Dom Pedro II, ele trouxe aí, ele copiou, né, da Inglaterra, sendo que na Inglaterra o primeiro-ministro ele era escolhido através do voto e o imperador ele era uma figura representativa da monarquia. E no Brasil esse parlamentarismo ele foi implantado de forma completamente diferente, né? Na verdade ele foi implantado às avessas, né? Em que sentido? Porque aqui no Brasil o imperador era a figura que governava, era a figura importante, né? Era a figura que tinha o poder, e o primeiro-ministro, ele era uma figura representativa. Então, assim, às avessas mesmo de como era na Inglaterra, né? Aí vimos já novamente sobre a Guerra do Paraguai, que eu já passei aí um videozinho relembrando, né, o motivo da guerra, como é que se deu esse confronto, e vimos também novamente aí os movimentos abolicionistas, né? E as leis abolicionistas, ou melhor, né, e as leis que antecederam aí a Lei Áurea, né, que foi a lei que que proibiu definitivamente o trabalho escravo, tá? Aí, semana que vem, eu vou vir apresentando o fim do segundo reinado, tá bom? Para a gente não ficar com tanta informação ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, eu vou pedir para vocês agora pegarem aí o caderno de vocês, para vocês realizarem algumas anotações aí para mim. Peguei o caderninho, uma folha, eu aguardo. Sobre o segundo reinado, tá? Peguei rapidinho. A gente vai fazer algumas anotações sobre aí o segundo reinado. Importante, não deixa de fazer, por gentileza. Pega aí o caderno. O caderno, uma folha, tá? A gente vai fazer algumas anotações aí. Posso editar? Então, ó, primeira coisa que vocês irão escrever. O segundo reinado. O segundo reinado. Primeira coisa que vocês vão escrever, que é o título, tá? O segundo reinado. Anotem, porque isso vai ajudar vocês, tá? Não deixem de anotar, não. O segundo reinado. Aí, no primeiro pontinho embaixo aí do título, a primeira informação que vocês irão anotar, pode até botar aquele sistema que eu sempre gosto de usar, né? A setinha, tá? A setinha, uma bolinha, vocês que sabem. Primeiro ponto aí que vocês irão escrever. O segundo reinado tem início. O segundo reinado. O segundo reinado tem início. O segundo reinado tem início
com o golpe da maioridade. Professor, Oi. tem início? O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade. Repetindo, tá? O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade. Segundo reinado tem início com o golpe da maioridade. Segundo pontinho aí. Se perdeu, que precisa repetir, é só me falar, tá? Ó, vou repetir. O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade. Segundo reinado tem início com o golpe da maioridade. Segundo ponto aí sobre o segundo reinado. Segundo ponto importante aí. Vamos lá. Segundo pontinho aí. O segundo reinado passou por 3 fases, 2 pontos. O segundo reinado passou. O segundo reinado passou por 3 fases, 2 pontos. O segundo reinado passou por 3 fases, 2 pontos. Vamos lá? Lutas civis e pacificação interna. Repetindo. Lutas civis. Lutas civis e pacificação interna. Eu esqueci de botar a data, era para botar a data na frente, mas eu boto agora. Então, ó, passou por 3 fases. Repetindo, o segundo reinado passou por 3 fases, 2 pontos. Aí você pode fazer aquela setinha dobradinha embaixo, né? Lutas civis e pacificação interna. Aí coloca um hífenzinho e vamos botar a data. 1840/1850. Então, ó, vou repetir tudo, tá? Nosso segundo ponto aí de anotação. O segundo reinado passou por 3 fases, 2 pontos. Então, ó, primeiro pontinho aí que é da primeira fase, tá? Então, ó, lutas civis e pacificação interna. Aí você vai colocar a data. 1840 a 1850. Você pode botar essa data até dentro de parênteses, tá? Então, ó, lutas civis e pacificação interna, 1840 a 1850. Vou falar agora outra fase. Vou falar aí a outra fase, tá? Posso? Lutas externas. Lutas externas. Lutas
Professora, Oi, meu amor. você pode repetir depois de 1850, por favor? Posso. Então, ó, lutas civis e pacificação interna, 1840 a 1850. Aí você pode botar na linha de baixo, ou depois do ponto e vírgula, né? Aí você vai escrever lutas externas. Lutas externas. Lutas externas envolveram lutas externas que envolveram Uruguai, lutas externas que envolveram o Uruguai, vírgula, a Argentina e o Paraguai. Vou repetir, tá? Lutas externas que envolveram o Uruguai, vírgula, a Argentina e o Paraguai. E o próprio Brasil, né? Não precisa nem escrever no caso aí, porque já sabemos que é o segundo reinado. Aí coloca aí entre parênteses. 1850 a 1870. Então, há lutas externas que envolveram o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Aí, entre parênteses, 1850 a 1870. Ponto e vírgula aí. E o nosso próximo ponto, né? A última fase, né? Porque isso que nós estamos escrevendo são as fases que o segundo reinado passou, né? As fases que fizeram parte aí do segundo reinado. Então, nós já vimos a luta civis e participação interna, pacificação interna. Acabamos de anotar agora lutas externas envolvendo o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. E agora, a nossa última fase, escrevam aí, campanhas pela abolição da escravatura, campanhas pela abolição da escravatura, campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República. Campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República. Campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República. Aí vamos colocar a data. 1870 a 1889. 1870 a 1889. Então, ó, a primeira coisa que nós anotamos foi o que deu início ao segundo reinado, né?
o que deu início ao segundo reinado foi o golpe da maioridade. Então, o golpe da maioridade, ele dá início ao governo de Dom Pedro II, né? Ele dá início ao segundo reinado. Essa foi a nossa primeira informação importante. Agora, nós anotamos aí a nossa segunda informação, que foi, né, o segundo reinado passou por 3 fases, tá? Então, a nossa segunda informação foi essa. O segundo reinado passou por 3 fases. Nós vimos que a primeira fase foi lutas civis e pacificação interna. Ela aconteceu de 1840 a 1850. A segunda fase foi lutas externas, né? Que envolveu aí a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, juntamente com o Brasil, tá? Que foi de 1850 a 1870. E nós tivemos a terceira fase, que foram as campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República, que ocorreu de 1870 a 1889. O que falta eu fechar com vocês, né, a explicação, é sobre a campanha da proclamação da República e o fim do segundo reinado, que nós iremos ver na próxima aula. Agora vamos aí para outra anotaçãozinha. Pula uma linha aí e faz a outra anotação. Coloquem assim. Acontecimentos. Que professor? Vocês vão pular uma linha e vão fazer uma outra observação, um outro pontinho aí, o nosso terceiro ponto importante sobre o segundo reinado. Acontecimentos do governo de Dom Pedro II. Então, no caso aí, acontecimentos do segundo reinado, tá? Acontecimentos do governo de Dom Pedro II. Aí, 2 pontos. E vocês podem ir colocando as bolinhas menores embaixo, que eu vou falar agora os acontecimentos, tá? Importantes dessa época. Ou fazendo aquela setinha aí dobradinha, tá? Para vocês poderem saber que está fazendo ligação com esse subtítulo, né? Porque acontecimentos importantes do governo de Dom Pedro II é um subtítulo, tá? Então, vamos lá? Posso aí? Então, vocês vão botar aí, vão puxar aí, vão anotar aí agora os acontecimentos importantes do segundo reinado aí do governo de Dom Pedro II. Primeira anotação aí, ó. Eleições do cacete. Aí coloca até entre aspas, tá? Lembra, nós falamos sobre essas eleições lá na apresentação dos slides, né? Eleições do cacete. Bota aí entre parênteses, tá? Votos manipulados, vírgula. Então, repetindo, eleições do cacete, entre parênteses, votos manipulados, vírgula, uso da violência, votos manipulados, vírgula, uso da violência, ponto e vírgula. Próximo acontecimento importante. Coloque aí embaixo. Parlamentarismo às avessas. E nós também já escutamos o que foi isso, né? Que professor? Parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas, ponto e vírgula,
Próximo acontecimento aí importante do governo de Dom Pedro II, vou falar. Rebelião praieira. Rebelião praieira. Rebelião praieira. Ponto e vírgula. Rebelião praieira. Ó, vou repetir tudo onde nós estamos, tá bom? Então, ó, acontecimentos importantes no governo, do governo de Dom Pedro II, tá? Então, ó, vimos aí, né? Eleições do cacete, votos manipulados, uso da violência, aí ponto e vírgula coloca embaixo, parlamentarismo às avessas, parlamentarismo às avessas, rebelião praieira, que foi o último agora que eu falei, rebelião praieira, ponto e vírgula. Guerra do Paraguai, Guerra do Paraguai, ponto e vírgula. Expansão cafeeira, expansão cafeeira, expansão cafeeira, ponto e vírgula. Expansão cafeeira, ponto e vírgula. Imigração, imigração, né, entrada de imigrantes no Brasil, imigração, ponto e vírgula. Leis abolicionistas. Então, ó, Professora. Oi. Isso é do segundo reinado ou do governo de Dom Pedro? O segundo reinado é o governo de Dom Pedro II. Toda vez que eu falar segundo reinado, é que é sobre o governo de Dom Pedro II. Quem governou? Não, eu sei. Mas tá falando, é os tópicos do que você estava falando do segundo reinado ou dos acontecimentos do governo dele? Tanto faz, é de ambos. É uma coisa só. Segundo reinado do governo de Dom Pedro II é uma coisa só. Só que eu botei o subtítulo, né, de acontecimentos importantes do governo de Dom Pedro II, não é isso? Que vem a ser aí o segundo reinado, tá? Então, a expansão do café, imigração, ponto e vírgula, leis abolicionistas e etc. Leis abolicionistas, etc. Oi aí, tudo bem? Aí, crianças, semana que vem, né, eu vou fechar o assunto falando um pouquinho mais sobre imigração e falando também aí sobre o fim do segundo reinado, tá? Tudo jóia? E outra coisa, ó, lembrar vocês, a nossa conversa sobre o livro desta classe, tá? Semana que vem, hein? Dia 15 de setembro.
As Cores da Escravidão. Quem não leu, leia, então, para a semana que vem a gente conversar a respeito, tá? Tudo ok? Tudo direitinho? Tudo certo aí? Então, ó, eu não vou botar atividade para essa semana, para a gente poder fazer a leitura aí do livro, tá bom? A nossa atividade da semana vai ser essa, fazer a leitura do livro esta classe, As Cores da Escravidão, tá bom? A gente poder discutir semana que vem. Tá? Tudo jóia? Eu vou liberar vocês um pouquinho antes, para eu também poder organizar as coisas para pegar a outra turma, tá? Alguma dúvida? Alguém ficou perdido? Alguma coisa? Isso que eu acabei de digitar foi alguns pontos sobre o Segundo Reinado, tá?